Olá! Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: Em outro lugar falamos sobre o grão de mostarda, comparando-o à fé. Portanto, se o reino de Deus e a fé são semelhantes ao grão de mostarda, a fé é também o reino dos céus que se encontra dentro de nós, em Lucas 17. O grão de mostarda é um ser pequeno e simples, mas se for moído manifesta a sua força. E a fé parece simples, claro, mas se é mortificada pela diversidade, imediatamente revela a graça da sua virtude. Os mártires são um grão de mostarda, tinham um cheiro de fé, mas estava escondido. Veio a perseguição, foram feridos à espada e os grãos do seu martírio espalharam-se pelo mundo. Além disso, o próprio Deus é uma semente de mostarda. Ele quis ser mortificado para que disséssemos: somos cheiro bom de Cristo, em 2 Coríntios 2, versículo 15. Ele também queria ser semeado, como o grão de mostarda que um homem pega e planta no seu jardim. Jesus Cristo foi capturado e enterrado num jardim, mas também ressuscitou nele e se tornou uma árvore. Portanto, segue-se, e tornou-se uma grande árvore. Porque Nosso Senhor é um grão quando é enterrado na terra e uma árvore quando sobe ao céu. É também uma árvore que dá sombra a todos. Portanto segue-se, e as aves do céu pousaram em seus galhos, isto é, os poderes dos céus e todos aqueles que mereciam voar por suas ações espirituais. Os ramos são São Pedro e São Paulo, em cujos ensinamentos descansamos de certas questões e nós que estávamos longe voamos para o seu seio, tomando as asas das virtudes através das polêmicas. Portanto, semeie Cristo em seu jardim. Um jardim é um lugar cheio de flores, onde floresce a graça das suas obras e se exala o perfume variado de muitas virtudes. Portanto, onde está Jesus Cristo, aí está o fruto da semente. Muitos acreditam que Jesus Cristo é o fermento, porque o fermento feito da farinha é do mesmo tipo, mas tem maior força. Da mesma forma, Jesus Cristo é igual aos seus pais em corpo, mas incomparavelmente superior a eles em dignidade. Depois, a Santa Igreja figura o tipo de mulher, da qual se diz: tomou uma mulher e escondeu-a em 3 medidas de farinha até que tudo fermentasse. Somos a farinha desta mulher, que esconde o Nosso Senhor no fundo da nossa alma, até que o calor da sabedoria celestial fermente os nossos pensamentos mais recônditos. E como diz que o fermento está escondido em 3 medidas, parece justo que creiamos no Filho de Deus escondido na lei, coberto nos profetas e completado na pregação do Evangelho. Eu, porém, prefiro aceitar o que o próprio Senhor nos ensinou, que o fermento é a doutrina espiritual da Igreja e a Igreja santifica o homem renascido em corpo, alma e espírito pelo fermento espiritual, quando estas 3 coisas se juntam com uma certa unidos em seus desejos, tendo aspirações iguais em sua vontade. E assim, se nesta vida as 3 medidas permanecerem no mesmo fermento até fermentarem e se tornarem uma só, a comunhão dos que amam a Cristo será incorruptível na vida futura. São Cirilo escreveu: o reino de Deus é o Evangelho,
através do qual podemos reinar com Cristo. Assim como o grão de mostarda é menor do que o de outras plantas e ainda assim cresce tanto que fornece sombra para muitos pássaros, a doutrina saudável foi inicialmente pouco difundida, mas depois cresceu extraordinariamente. São Beda escreveu: "O homem é Cristo e o jardim é a sua igreja, que deve ser cultivada pelas suas doutrinas, cujo jardim se diz, com razão, que recebeu o grão de mostarda, porque as graças que ele nos concedeu junto do Pai através da sua divindade, ele recebeu com nós para a humanidade." A pregação do Evangelho cresceu e se espalhou pelo mundo. Também cresce na alma de cada crente, porque ninguém se torna perfeito de repente. Crescendo, então, ela cresce, não como as ervas, que murcham rapidamente, mas como as árvores que se elevam muito alto. Os ramos desta árvore são os seus diferentes dogmas, nos quais as almas castas formam o seu ninho e descansam, elevando-se ao topo com as asas das suas virtudes. O fermento chama o amor que faz as pessoas acreditarem e move a mente. A mulher, que é a igreja, esconde o fermento do amor nas 3 medidas, porque ordenou que amemos a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E isto até que tudo fermente, isto é, até que a caridade transforme a nossa alma na sua perfeição, que começa aqui mas termina na eternidade. Até amanhã.